Olá, começa agora o Inteiro Teor. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Acompanhe comigo o papel da Justiça na proteção da Amazônia e conheça também alguns projetos do TRF da Primeira Região. Fique comigo e confira. TRF1 confirma a validade de decreto que ampliou reserva biológica do Jaru em Rondônia. Agentes da Polícia Judicial da Primeira Região participam de treinamento em gestão especializada. TRF da Primeira Região promove julgamento simulado mirim. Começa agora, vem comigo! De norte a sul do Brasil, a crise climática está causando sérios problemas. Enchentes no Rio Grande do Sul deixaram milhares de desabrigados, enquanto queimadas devastaram diversas regiões pela falta de chuvas. Mas como tudo isso está ligado à degradação da Amazônia? Descubra na reportagem de William Nascimento. Queimadas, desmatamento, garimpo ilegal, extração de minérios, pesca e caça predatórias. Até onde resistirá um dos principais biomas mundiais? Essa situação preocupa, sobretudo, quem conhece e valoriza a importância que tem a floresta amazônica. A Amazônia ocupa uma área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, se estendendo por 9 países da América do Sul, sendo 60,3% dessa área apenas no Brasil. É da Amazônia o título de maior floresta tropical do mundo, sendo fundamental para o equilíbrio climático global, já que ela promove a regulação do clima, a manutenção da biodiversidade e a garantia de chuvas para boa parte da América do Sul. É na Amazônia também que está localizada a maior bacia hidrográfica do mundo, que detém 20% da água doce do planeta. A fauna amazônica também orgulha os brasileiros por abrigar espécies como o peixe-boi amazônico, o único que vive exclusivamente em água doce, além do boto cor-de-rosa e da arpia, maior espécie de águia e uma das maiores aves de rapina do mundo. Apesar de toda a relevância ecossistêmica, o desmatamento na floresta amazônica continua. Levantamento de janeiro de 2024 do Amazon mostra uma área derrubada de 79 quilômetros quadrados. No mesmo mês de 2023, chegou a 198 quilômetros quadrados. Apesar da queda de 60%, a área desmatada ainda equivale a mais de 250 campos de futebol por dia. Mais de 90% das árvores na Amazônia são derrubadas para a criação de pastos e produção de gado. Outro dado preocupante é o aumento da exploração madeireira não autorizada em terras indígenas e unidades de conservação. Apenas em 2023, 1.909 hectares em terras indígenas foram explorados, representando 23% da exploração ilegal total em Rondônia. As unidades de conservação também foram impactadas, com 1.314 hectares de exploração ilegal, ou 16% do total não autorizado. Responsável por uma dessas unidades de conservação, a Reserva Biológica do Jaru em Rondônia, João Paulo de Oliveira Gomes, do ICMBio, explica que há 3 espécies com risco de extinção na área: a onça-pintada, a ariranha e o gato do mato. Ele atua há 12 anos na unidade e fala da importância da reserva. A Reserva Biológica do Jaru ela é uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, né? Então são as unidades mais restritivas em termos de conservação, né? Ela foi criada em 1979, com a área de 245 mil hectares, mais ou menos. O objetivo dela, então, é preservar uma parte do bioma amazônico, né? Do leste do estado aqui de Rondônia. Então, hoje, a Revil Jaru ela é uma das poucas manchas de floresta que ainda tem no leste do estado de Rondônia, né? Que fica na divisa com Mato Grosso. O resto já foi tudo praticamente utilizado para agropecuária, né? Aí a gente tem mais ou menos a Revil Jaru e a terra indígena Igarapé-Lute, que é
vizinha da gente, que é o leste do estado de Rondônia, onde ainda há preservação de floresta, né, in natura. Advogado e especialista em direito climático Rafael Lopes ressalta a relevância ecossistêmica das unidades de conservação ambiental. As reservas biológicas, elas são um tipo de unidade de conservação, né, de proteção integral. Então é um tipo criado pela legislação, na Lei 9985 de 2000, que ela estabelece o regime jurídico das unidades de conservação. E aí você tem reserva biológica que, junto com as estações ecológicas, elas são os locais, ou seja, os locais de proteção ambiental, de proteção mais intensa e de menos atuação humana. Então, nesses locais, a gente tem uma proteção extrema, né, e o objetivo, evidentemente, é proteger toda a fauna e a flora daquele local, que é o que a gente chama de biota, né? E esse objetivo é de realmente só ter, eventualmente, locais de pesquisa ou a entrada humana naquele local para pesquisa, né, para se fazer pesquisa nos locais. Então, ela é extremamente importante para esse contexto da proteção ambiental, inclusive porque nós vivemos um momento de crise climática e o que a gente percebe é que esses lugares são refúgios de proteção ambiental e de combate às mudanças climáticas. Foi com esse entendimento que o TRF da Primeira Região decidiu negar uma liminar que tentava anular o decreto presidencial de 2 de maio de 2006, que ampliou a extensão da Reserva Biológica do Jaru para incluir a região conhecida como TD Bela Vista, em Porto Velho, Rondônia. A desapropriação da área de 60 mil hectares ocupada irregularmente foi questionada em uma ação popular. No entanto, o relator do processo, desembargador federal Flávio Jardim, observou que o local tem sido constantemente utilizado para o ingresso na referida reserva, seja para ocupação de terras com vistas à agricultura ou pecuária ou para exploração ilegal de produto florestal, o que é estritamente vedado pela Lei 9985 de 2000. Já tem toda uma questão de preservação da biodiversidade. Então, não é só o que o bioma protege ou o que ele traz de captura de CO2 e assim por diante, mas também de manter espécies diferentes de fauna, de flora, que contribuem para essa riqueza e para a interação dos biomas. Então, essas reservas biológicas, elas são importantes porque elas são santuários, verdadeiros santuários ambientais que trazem uma proteção maior e um combate maior às mudanças climáticas. João Paulo destaca algumas ameaças às unidades de conservação. Existe a pressão madeireira, né, para a retirada de madeiras no interior da unidade, que a gente combate, né? Questão de garimpo também, então a gente fica na divisa leste com o Mato Grosso, né? Então a gente encontra alguns vestígios, né, de pequenas pesquisas de minério, né, ouro e casterita principalmente. Questão de caça e pesca também, então isso é praxe na Amazônia, né, dentro das unidades de conservação, como são áreas preservadas, então você preserva aí a ictiofauna, né, então pescadores tentam utilizar então os recursos pesqueiros de dentro da unidade, né. A caça também é uma vertente que ocorre muito na Amazônia, né, uma questão cultural. Além disso, a gente tem essa questão, a pressão também pela invasão e regularização fundiária, né, de lotes, né, propensos lotes ilegais dentro das unidades de conservação. Né. Por fim, então, a criação de pasto para a criação de gado. Rafael Lopes destaca a importância da defesa ao meio ambiente, principalmente a atuação do judiciário nesse sentido. Esse contexto da proteção, então, se justifica plenamente, porque o contexto que a gente vive hoje é um contexto, de fato, de uma degradação acelerada. Esses processos recentes de queimadas evidenciam isso. Esses locais têm sido muito atacados, então a gente deve, sim, os órgãos devem sim buscar sempre o controle. A atuação do judiciário é extremamente importante. A gente está vendo não só no TRF1, mas no Supremo Tribunal Federal, uma atuação muito clara na proteção do meio ambiente, buscando, de fato, uma solução para a crise climática que está posta, que está acontecendo e que é um caminho que a gente precisa seguir por outra rota, porque senão será o fim, efetivamente, da humanidade, pelo menos da forma como a gente vê hoje. Em tempos de crise climática, proteger a Amazônia é proteger o futuro de todos nós. A luta pela preservação continua, mas será que estamos fazendo o suficiente?
90 agentes da Polícia Judicial das 13 seções judiciárias da Primeira Região participaram de um curso de formação em gestão especializada. O objetivo é capacitar os responsáveis pela segurança dos tribunais para melhor protegerem patrimônio, usuários e autoridades judiciárias, seguindo o lema Servir e Proteger. Saiba mais detalhes na próxima reportagem. O treinamento representa um passo importante em direção à nova cultura de segurança na Justiça Federal da Primeira Região. A capacitação das duas turmas, com 45 policiais cada, foi realizada de 30 de setembro a 25 de outubro. A intenção é que até o final de 2026, todo o efetivo da Primeira Região receba esse treinamento. Um marco dessa nova cultura foi a Resolução 344 de 2020 do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que transformou os agentes de segurança dos tribunais em policiais judiciários. A missão dos policiais judiciais da Primeira Região é servir e proteger os ativos do Poder Judiciário, especialmente as autoridades da Justiça Federal, garantindo a autonomia, a independência e a imparcialidade do Judiciário. O objetivo desses profissionais tem sido consolidar-se na Primeira Região como referência de polícia institucional, com base em 3 pilares: segurança, inteligência e transporte, junto ao Poder Judiciário e à sociedade. Ao longo do curso de gestão especializada da Polícia Judicial, os 90 participantes foram capacitados em temas como segurança de autoridades, inteligência e gerenciamento de risco, desconstrução de conflitos, inteligência e planejamento de missões, protocolo seguro de armamento, técnicas avançadas na área de direção, tiro, atendimento ao público, atuação em emergência médica, entre outros. O diretor da Coordenadoria de Inteligência e Segurança Institucional da Presidência do TRF1 e coordenador técnico do curso, Epifânio Passos de Albuquerque, entende que a capacitação vai impactar na atividade fim do tribunal. Não há possibilidade de se ter uma justiça independente, autônoma, sem a segurança. Portanto, a segurança é uma condição primeira para que o Poder Judiciário possa exercer o seu papel de promover a justiça, de garantir que essas autoridades eles consigam efetivamente exercer o seu grande ofício, que é a prestação jurisdicional. Então precisa dessa segurança. A importância de padronizar as atividades foi um aspecto do curso destacado pelo policial judicial e supervisor da seção de Polícia Judicial do TRF1, Sivanildo Faria. Nosso cargo, Polícia Judicial, é um cargo relativamente novo, né? Nós não temos ainda uma doutrina. Então, esse curso traz para nós policiais já uma semente plantada para a criação da nossa doutrina, né? É uma forma, assim, de padronizar a Polícia Judicial. O policial Walker da Silva Matos, da Seção Judiciária da Bahia, um dos participantes do curso, explica como a iniciativa vai direcionar cada vez mais a atuação da Polícia Judicial. Então a gente já há muito tempo pedia um tipo de treinamento desse, para a gente saber como se comportar em loco, conhecer a realidade de cada lugar. E como o tribunal aqui em Brasília fica distante, a gente recebe as instruções normativas, mas na hora de trabalhar os procedimentos, os manuais, fica muito distante. Então é uma necessidade importantíssima, acho que é uma iniciativa plausível que era bastante aguardada por nós. Então vai ser muito importante para todas as subseções, para seções. Para garantir o desenvolvimento das atividades teóricas e práticas do treinamento, o curso foi realizado nas instalações do Conselho Nacional de Justiça, da Polícia Federal e das Forças Armadas. Dar lições de cidadania a quem no futuro vai cumprir seus deveres e também cobrar seus direitos. Com esse objetivo, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região apresentou a 35 crianças como funciona o Poder Judiciário. Elas participaram de um julgamento simulado. Veja como foi na reportagem de William Nascimento. A história é intrigante. No distante planeta Orion, todos nascem com superpoderes. Mas, após um eclipse, alguns bebês começaram a nascer sem esses poderes. A solução, um comprimido especial, teve a distribuição suspensa e os cidadãos sem poderes recorreram à Justiça de Orion.
No julgamento simulado, as crianças e adolescentes desempenharam papéis de desembargadores federais responsáveis por analisar um caso cheio de dilemas éticos e sociais. O servidor do TRF1, Carlos Domingues, levou os filhos trigêmeos para participarem. Experiência única, né? Ver as crianças terem essa oportunidade. Pelo que foi dito, parece que é o único tribunal do Brasil que realiza esse tipo de evento, né? E as crianças já podem participar como cidadãos plenos, né? E assim, até é uma visão que elas podem ter do que elas podem ser no futuro, né? Os pequenos juristas precisaram decidir se era justo ou não o governo de Orion gastar recursos com a cura dos orionitas sem poderes, enfrentando questões como desigualdade no acesso à saúde, além de gastos excessivos e o superendividamento do Estado. Foi uma experiência muito interessante para eles. Minha filha já tem 14 anos e nunca tinha tido a oportunidade de vir ao tribunal, onde eu já trabalho há 19 anos. Então foi uma experiência muito enriquecedora para as crianças e adolescentes e para nós foi uma oportunidade de vê-los atuando, argumentando, mostrando seu ponto de vista, concordando ou discordando do relator. Após as discussões, a Grande Corte Regional da Primeira Estrela acompanhou o voto da relatora mirim, Anita Pereira, no sentido de continuar fornecendo o remédio aos orionitas com dificuldades. Era sobre remédio, né? E eu já consegui um processo de remédio aqui na Justiça, porque eu tenho fibrose cística, eu precisava de um remédio que se chama Trikafta, que é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu ali, só que com um remédio que existe na vida real. O julgamento simulado mirim trouxe importantes reflexões sobre a justiça, inclusão e solidariedade. Além disso, proporcionou às crianças uma oportunidade única de vivenciarem o funcionamento do sistema jurídico. O futuro pertence a vocês e vocês são responsáveis por esse futuro. E esse futuro não só de vocês, como aqueles que estão para vir, crianças que nascerão. Eles precisam ter a garantia de um Brasil livre, um Brasil bom. Quem sabe alguns de vocês, ou muitos, aqui nesta corte amanhã, sendo um juiz, ou desembargador, ou um membro do Ministério Público, ou um advogado, cuidando de questões parecidas com essa, né? Essa edição termina agora, mas você pode continuar acompanhando as novidades do TRF1 no site do Tribunal e também nas redes sociais como YouTube, Facebook e Instagram. E semana que vem a gente volta com mais uma edição do Inteiro Teor. Até a próxima. Tchau!